Muito boa tarde a todos aqueles que, mais uma vez, me dão aqui a imensa honra deste encontro para tratarmos de alguns temas relativos à propedêutica jurídica, envolvendo tanto questões que, a meu ver, podem versar-se no campo da introdução ao estudo do direito, a introdução à ciência do direito, quanto temas que, de maneira mais aprofundada, com maior luminosidade, podem também cuidar-se no campo da filosofia do direito. Desde a nossa primeira reunião acerca do tema da propedêutica, nós temos procurado focar o tema central, a clave, na discussão sobre a noção mesma de direito. E, a partir de 2 ou 3 aulas, começamos aqui a discutir, ou melhor do que dizer aulas, exposições, conversas, começamos a discutir sobre o tema da lei natural, mais especificamente agora, voltados a considerar as diferentes concepções do direito natural, para tanto seguindo, como eu lhes disse ontem, uma palestra excelente deste grande professor argentino, que foi Guido Soares Ramos, com seu texto, aqui já traduzido para espanhol, porque o original era em francês, Diferentes concepciones de derecho natural. Quero, antes de começar esta reunião, fazer 2 observações. A primeira, meu agradecimento à Noreg do Brasil, da seção do Paraná, que faz na pessoa de sua presidente, a doutora Mônica Della Vecchia, tabeliã em Curitiba, que dá um apoio importante à divulgação destas nossas reuniões. E, em segundo lugar, antecipando-me em desculpar-me pelas condições precárias com que se realiza a transmissão, e hoje com o risco de nós termos um som de fundo. É que o Joaquim, o meu netinho mais novo, tomou vacina pela manhã e está provavelmente tendo algum efeito de dor, alguma coisa, e está chorando um bocado. Então, vamos ter provavelmente alguma sinfonia como pano de fundo aqui da nossa aula. Minha saudação já àqueles que se encontram aqui, presentes, que comentaram, o Dr. João Paulo Silveira dos Santos, Dr. Gustavo Baretieri, Dr. Fausto Mota, muito obrigado pelo apoio que, de maneira tão consistente e tão presente, vem dando a essa nossa reunião. Bom, o que nós vamos discutindo, fundamentalmente desde ontem, e isto reitera uma posição teórica anterior, é que a expressão direito natural se apresenta com diversas acepções, diversos sentidos. E por isso, muitas vezes, é difícil que nós saibamos do que se trata quando alguém faz alguma crítica ao direito natural. Quando alguém fala de direito natural, eu já tive a oportunidade de dizer-lhes em outras ocasiões, e ontem mesmo falei desse fato, que eu, participando de um julgamento no meu saudoso Tribunal de Alçada Criminal, certa vez vi um dos juízes, ele era um juiz brilhantíssimo, dizendo que decidia algo aparentemente em contrariedade com a lei, e eu fiz a observação de que, claro, em determinados casos é possível por isonomia, ou seja, uma equidade que seja corretiva do texto da lei para o caso, ou seja, eu não posso aplicar a lei ao caso que, se o legislador estivesse presente e visse que o caso está tão fora da regra geral, não aplicaria. Não tem nada a ver com ativismo, portanto, judicial. E esse meu colega, volto a dizer brilhante, disse, não, eu estou aplicando direito natural. Eu perguntei, mas qual regra de direito natural está sendo aplicada aqui? Ele disse, não, direito natural é intuitivo. Eu tenho intuição de que essa é a melhor solução. Então, nós temos até isso, ou seja, uma expressão direito natural tratado de variado modo. Eu mencionei já, quando se considera alguém como pai do direito natural sem o ser, o teórico do direito natural sem o ser, o caso específico desse mitômano genebrino que foi Jean-Jacques Rousseau, teórico do direito natural. E não só, lembrei-me também que, curiosamente, Hans Kelsen,
que é tido como o pai do positivismo jurídico contemporâneo, do normativismo jurídico contemporâneo, foi acusado, à conta da Grundnorm, ou seja, da norma fundamental, foi acusado de ser também justnaturalista, para se ter uma ideia de como a variação do termo, da expressão direito natural, pode levar a grandes confusões. Então, por isso, começamos a avaliar essas várias concepções, acepções possíveis, para que nós possamos depois chegar lá à frente a escolher, a eleger aquele sentido que nos parece mais adequado da expressão e o usemos de maneira correta, distinguindo quando se trate de acepções que não se confundam com a que entendamos mais adequada à verdade das coisas. Eu mencionei ontem uma primeira distinção que fez Soares Ramos, acenando ao fato de que quem identifique, que é uma coisa recente do mundo contemporâneo, o termo direito com o direito positivo, portanto, tanto como lei quanto como costume, direito é o mesmo que lei ou costume, ou seja, direito é o mesmo que norma, quem identifica esses termos entre si, põe-nos como sinônimos, reduzem, inevitavelmente, do ponto de vista lógico, o termo direito natural ao campo meramente moral ou metafísico, que é, por exemplo, o que aconteceu, isso foi lembrado pelo professor Guido Soares Ramos, com a obra de Jean Dabin. Jean Dabin, um autor contemporâneo, jurista de grandioso valor, mas que incorreu nesse equívoco de entender que haveria um direito não jurídico, que seria o direito natural, por ele identificável com a moral, se não com a inteira moral, com o que ele chamou de moral institucional. Eu tenho aqui, aliás, para quem queira eventualmente ter uma indicação de leitura futura, eu fui buscar hoje a referência. Na edição que eu tenho do Théorie Générale du Droit de Jean Dabin, a edição que eu tenho é de 1969, da LOS, está nas páginas 330 e seguintes, em que ele começa exatamente com essa pergunta: y a-t-il un droit naturel juridique? Ou seja, há um direito natural jurídico ou o direito natural é meramente moral, ou seja, um direito não jurídico? Eis aqui a capa do livro, para quem queira depois, eventualmente, buscá-lo. Bom, em seguida nós consideramos, fazendo aqui uma aproximação da aula de ontem, antes de nós prosseguirmos com um tema novo hoje. Consideramos, à luz do que disse Soares, 3 sentidos. Daqueles 5 sentidos que eu havia indicado nas aulas anteriores para o termo direito, escolhe Soares apenas 3, limita-se a 3, está muito bem, não parece que haja necessidade de avançar mais, que são sentido de norma, de faculdade ou poder moral, poder jurídico, seria o nosso direito subjetivo, e, finalmente, de conduta jurídica ou conduta justa. Bom, é possível, então, pensar-se em um direito natural monista, ou seja, com uma só direção, para aqueles que achem possível, ou apenas possível, que o direito natural seja uma lei. O direito natural é o mesmo que lei natural. E aí nós teríamos 2 possibilidades: uma lei natural meramente positiva, e humanamente positiva, melhor dizendo. Por exemplo, entender que o direito natural é fixado na Declaração de Direitos da ONU. Total question. Ou mesmo do ponto de vista teológico, entender que o direito natural se confunde inteiramente e se esgota inteiramente com o decálogo, invertendo, na verdade, as soluções, ou seja, entendendo que foi o decálogo que criou o direito natural. Quando, na verdade, na linha clássica, o decálogo é resultado de um direito natural que corria o risco de perder-se. Então, esse é o monismo. Pode haver também um monismo subjetivista, que entenda que o direito natural se confunde com direitos subjetivos naturais. E aí, esses direitos subjetivos, haverá uma variedade muito grande de onde eles possam provir, de sua fonte. Pode ser fonte normativa, pode ser fonte costumeira, seja, pode ser uma linha historicista, etc. Deixemos isso a seu tempo. Mas, enfim, são as linhas monistas. Na linha
de um binômio, ou seja, com dois elementos, nós temos a possibilidade concreta de uma corrente que seja, ao mesmo tempo, adepta do normativismo natural e do subjetivismo, também natural. Então, aí nós temos, por exemplo, a posição daqueles que sustentam, efetivamente, que há direitos subjetivos naturais, que esses direitos subjetivos naturais quase sempre são identificados como os direitos humanos, segundo a Declaração da ONU. Então, eles reconhecem que há uma lei, que é uma lei humana, quer dizer, positivação do direito natural, que dessa lei emergem direitos subjetivos. Então, nós temos esta linha, essa corrente, que, de resto, é uma corrente a qual frequentam alguns pensadores católicos. Se diga isto, eu próprio, como disse ontem, estive presente em palestras que sustentaram esse ponto de vista. A conta, em geral, nós podemos talvez ver mais à frente essa questão, a conta, em geral, de que houve um pensador católico que influiu bastante na Declaração dos Direitos Humanos da ONU. E a conta deste fato histórico, houve esse traslado, transbordamento dessa questão histórica para o plano, que era subjetivo, para o plano objetivo, entendendo que ali estava o direito natural. Ou pode ser ainda a posição adotada, sobretudo, por Louis Lachance, que é também de um binômio, ele considera o direito natural tanto como direito normativo, ou seja, presente em alguma forma de lei, quanto na prática. Por isso que essa conduta, essa linha, essa corrente é chamada de praxeonormativa, que é a prática, o que Soares chama de conduta jurídica ou conduta justa. Soares fez uma interessante apreciação sobre o tema da conduta jurídica ou conduta justa, porque ele ao fundo, contemplou tanto o resultado quanto a conduta. Eu vou tratar de explicar isto. Nós temos duas possibilidades de chegar a um resultado justo, por meio da conduta humana. O resultado pode ser justo, e aqui se chega por uma conduta justa, ou o resultado pode ser justo, a que se chega por uma conduta injusta. Então, nós temos essas duas possibilidades. É evidente que aqui, na segunda hipótese, nós teríamos um tanto de consequencialismo, um maquiavelismo, que, do ponto de vista moral, é inadequado. E na outra, nós teríamos um resultado completamente justo, desde a conduta até o resultado. Então, nós temos tanto o justo no resultado final, no termo da conduta, quanto o justo com a própria condução. Isto é o que se chama normalmente de conduta justa rei effecte. Eu vou escrever aqui, deixa eu ver se eu consigo escrever alguma coisa. Vamos ver. Eu vou responder aqui na primeira. Vamos ver se eu consigo mandar uma. Eu vou escrever, desculpem um minutinho. Conduta rei effecte. Pronto. Aí, fica aí presente aqui. Já há uma resposta lá. Deixa eu ver se apareceu. Não. Se eu for ver, vai cancelar. Não tem jeito. Deve estar lá já. Bom, conduta rei effecte. O que quer dizer isto? É a conduta daquilo que se vai realizar, da efetividade do que se vai realizar, da coisa que é buscada. Ela é tanto vista do ponto de vista da perspectiva do seu trânsito, portanto, é a própria conduta enquanto está em marcha, e do ponto de vista de seu termo. Por exemplo, eu quero dirigir-me à minha casa. Eu posso fazê-lo por um caminho correto. Suponham que seja um caminho correto do ponto de vista de direito positivo. Apanho o traçado adequado, vou na velocidade correta, não há vias interditadas, eu não passo em contramão de direção, nem nada, e chego na minha casa. Então, nós temos aí uma conduta jurídica, tanto vista como o seu objeto interno, ou seja, o próprio conteúdo da conduta, essa condução do carro, quanto no resultado final. E, portanto, ela abrange internamente, como seu objeto interno, a própria ação, e como seu objeto externo, o termo, ou o resultado desta ação.
Além dessas duas hipóteses que diz respeito à conduta rei effecte, nós temos a possibilidade ainda da conduta jurídica que se chama de rei affecte. Em vez de um primeiro E na palavra, effecte, nós temos um A, affecte. Por que rei affecte? Porque essa já está a ação realizada. E a minha conduta é meramente de reconhecimento do que se efetivou com justiça. Isso, por exemplo, própria vamos pensar no campo do judicial, as decisões declaratórias. Eles simplesmente reconhecem um direito. Ou no campo das escrituras, dos instrumentos notariais, nós podemos pensar também nas escrituras de declaração de direitos, em que alguém reconhece a existência do direito anterior. Essa conduta é uma conduta rei affecte. Aquilo já está construído. Então, essas distinções são feitas para verificar que a ideia de conduta jurídica ou conduta justa, em Soares, ela é mais ampla do que poderia parecer à primeira vista como uma simples ação. Não, ela envolve também o resultado daquilo que se vai buscar ou o reconhecimento daquilo que já se realizou. Bom, e há, finalmente, a ideia de um trinômio que envolve tanto direito natural como norma, como faculdade de agir e como conduta jurídica. Igualmente é possível, pois, conceito que abrange todas essas, conceito de tal forma complexo que abrange todas essas possibilidades. Bom, para chegar a esses elementos, nós temos, então, algumas distinções a fazer que vão influir nas posições, nas várias correntes. Existem correntes, por exemplo, que negam o valor da experiência. Então, em que o direito natural é totalmente a priorístico. Essa corrente é a corrente chamada corrente de direito natural racionalista e idealista. Ou seja, simplesmente se processa no plano racional. Direito natural, direito racional não tem nada a ver com a experiência concreta, portanto, com a realidade histórica. Esse é o primeiro ponto. E existe, em contrapartida, aquelas correntes que afirmam, em contrário, a importância da experiência jurídica. E aí nós temos duas possibilidades. A primeira, meramente teórica, e que não parece um impossível lógico, que seria um direito natural puramente empirista, ou seja, que não houvesse nada para ele do ponto de vista racional, seria puramente empírico. Poderíamos dizer assim, um situacionismo à outrance. Decide-se em cada caso, mais ou menos aquela ideia que eu mencionei no início aqui, daquele direito natural intuitivo, de algum modo levaria a esse resultado. Ou seja, empiricamente eu decido o que é justo ou não, e tomo isso, fecho toda a questão do direito natural a uma situação concreta, sem nenhum dado universal, nenhum dado que possa controlar, do ponto de vista racional, o acerto ou desacerto da decisão. Portanto, isso é impossível. Na prática, isso é impossível, mas teoricamente pode dizer que seja uma designação adequada. E, em contrapartida, há a corrente que considera possível a experiência, mas que não nega o papel da racionalidade, ou seja, em que confluem tanto elementos racionais quanto elementos da experiência. Ou, se nós quisermos dizer, aproximarmos de uma via mais particularmente discursiva, do ponto de vista lógico, seria uma estruturação em que temos normas universais, auridas tanto da sindérese quanto da ciência, e elementos de natureza prática que são aferidos ou percebidos pela experiência. Essa é a posição do chamado direito natural tradicional ou clássico, não é? Na linha aristotélico-tomista. Bom, em seguida temos de pensar na importância da razão prática para aquelas correntes que não sejam, como eu propus aqui teoricamente, meramente empirista. Há uma negativa, uma corrente que nega inteiramente a importância da razão prática. É o chamado direito natural estoico. Se nega a importância da razão prática. Nós podemos ver adiante um pouco mais da história dessa manifestação, por agora fica só referida.
As demais correntes reconhecem o papel do direito da razão. Sejam essas correntes a corrente propriamente racionalista, que se esgota na razão, quanto a corrente do direito natural clássico, ou tradicional, que admite o papel da razão, embora aqui sem negar a importância da dialética utópica, ou seja, da experiência, que vai nos dar, sobretudo, vai nos fornecer a premissa menor do silogismo prático. Silogismo do qual nós vamos recolher o mandato para a solução concreta. Bom, feito isso, e observado que, reiterada a ideia de que para o direito natural clássico há uma distinção dos graus dos preceitos da lei natural, passemos agora a examinar um segundo motivo de variação do termo direito natural. Até agora nós estávamos nos referindo, sobretudo, à plurissignificação do termo direito. Acontece que o termo direito natural é um termo complexo, integrado por duas palavras, por dois conceitos, por dois termos, que se unem, formando, portanto, um termo complexo. E este sintagma possui, além da analogia do termo direito, o complicador de que o adjetivo, o mais adequadamente referido, o adjunto nominal restritivo ou genitivo, para pegar a expressão latina mais correta, o genitivo natural, possui uma variedade imensa de sentidos. Eu mencionei ontem que Paniker, em um livro sobre o conceito de natureza, indica 700 acepções diversas para a palavra natureza e, correspondentemente, para seu adjetivo natural. Aqui nós vamos nos limitar a algumas das significações. Comecemos por dizer que, e naturalmente eu vou recolher aquelas que a meu ver, são mais expressivas para a referência às correntes formadas em torno do direito natural. Há um primeiro sentido, uma primeira divisão que fala em três modos de natureza. Primeira ideia de natureza como natureza genérica, ou seja, natureza ligada a um gênero. Como nós estamos tratando de um direito, do direito natural, e portanto de algo que diz respeito ao homem, ao mencionarmos um direito ligado à natureza com sentido de gênero, sentido genérico, é claro que estamos a referir-nos ao tema do que é natural aos animais, porque nosso gênero é o gênero animal. Por mais que haja, e é bom sempre alertar isso, a possibilidade de nós imaginarmos que o reino humano se separe dos demais reinos de tal modo que nem convenha pensar que a indicação do homem como animal racional seja partícipe da mesma noção de animal de que são tributários os animais brutos. Mas, de toda sorte, eu estou fazendo essa referência porque meu grande mestre, José Pedro, falava exatamente isso. Ele separava o reino humano do reino animal. Em todo caso, é clássica a afirmação de que o homem é animal racional, e depois existe um direito natural correspondente à ideia de gênero. E aí nós vamos encontrar, por exemplo, entre os autores do direito romano, essa indicação, que o direito natural é aquilo que atende ao gênero. Bom, quais seriam essas regras, por exemplo, de lei natural, e com as correspondentes faculdades e atribuições, etc., próprias desse direito natural de gênero? Por exemplo, as tendências dos apetites nutritivos e sensitivos externos, por exemplo, e os apetites nutritivos, assim, a tendência, a inclinação natural para a alimentação é própria dos animais brutos e do homem para conservar a sua vida, a tendência da geração para conservar a espécie, são regras de direito natural
que tocam ou concernem ao gênero animal. Ao lado ou de par com a ideia de natureza como gênero, há também a ideia de natureza como espécie. Agora nós estamos nos referindo já não apenas ao gênero, mas ao gênero mais a diferença específica. E portanto, podemos cogitar aqui de algo que seja próprio dessa natureza completa, natureza específica do homem. Por exemplo, a capacidade de rir, que é um próprio do homem, a sociabilidade, que é um próprio do homem, são leis do ser humano. E são leis que são leis naturais específicas, ou seja, da natureza enquanto espécie, e não da natureza enquanto gênero. É certo que temos animais que produzem som equivalente ao riso do homem, fala-se muito no riso da hiena, e animais que são gregários, mas não são sociais. Por exemplo, as abelhas, as térmitas, etc. Então, aqui nós temos uma referência ao direito natural enquanto direito específico do homem, considerando a espécie, ou seja, gênero mais diferença específica. E, finalmente, poderíamos falar ainda nesses três modos, destacar a existência de um direito ou de uma condição, da ideia de natureza como uma condição individual. E nós teríamos que aí, então, verificar se há direitos naturais individuais. Porque é possível que efetivamente se reconheça em vista das diferentes dignidades da vida societária. Então, existe um direito natural dos pais de família na educação dos filhos, que os filhos não têm. Não cabe aos filhos educar aos pais. Então, há um direito natural que depende daquilo que é a nossa natureza individual. A minha natureza individual apresenta certas características que não são comuns com os demais. Por exemplo, eu padeço de artrose, por exemplo, e muitos não padecem. Isso é da minha natureza individual. E vai por aí afora. Bom, ao lado desses três primeiros sentidos, nós ainda temos a notar algumas outras possíveis classificações da palavra natureza que são úteis para entendermos o conceito de direito natural na sua amplitude, nas suas várias correntes. Uma que diz respeito à forma, que São Tomás diz isso, a natureza secundum formam, e outra secundum materiam. Secundum formam significa exatamente o direito natural da diferença específica. Ou seja, já não é da espécie como um todo, não é da essência, mas é segundo a forma do homem. Referia a natureza segundo aquilo que distingue ou constitui propriamente o homem dentro do gênero. O direito especificamente da razão humana. E segundo matéria seriam as referências à natureza corpórea do homem, ou seja, a natureza corporal. Muito bem. Avançando isto, há um livro relativamente recente do padre Álvaro Calderón, em 2 volumes, muito interessante, La Naturaleza e sus Causas. Foi editado lá na Argentina, em La Rioja, em Buenos Aires, no ano de 2016. E ele trata longamente dos significados de natureza. Eu vou tomar a liberdade aqui de indicar para que os senhores vejam esta matéria, conforme ele trata, é um autor de grande prestígio e contemporâneo. Né? Bom, em primeiro lugar, ele divide o uso culto da palavra natureza em 5 modos. Significando, em primeiro lugar, a ação de engendrar ou nascer. Então, natureza corresponde à ação de engendrar ou nascer. Então, está ut generatio nascentium. Segundo, o princípio dessa ação de engendrar. Não é só a ação de engendrar ou nascer, mas é o princípio da ação de engendrar ou nascer. Ut generationis principium. O princípio de todo movimento, diz ele, seja o movimento dos viventes, seja dos não vivos. Ele diz que, ou seja, a natureza, ut principium motus. A matéria primeira, ut matéria, e a espécie, que já está indicada na referência anterior.
E ele diz aqui algo que me parece convém ser lido. Já vou ler traduzindo, né? Livremente. Não só se diz natureza, a forma entendida como um princípio complementar da matéria, a forma partes, mas também a espécie ou essência das coisas, significada pela definição, forma tócios. Portanto, nós podemos chamar a natureza humana, toda ela, por essa indicação de natureza, porque isso corresponde à forma tócios, é aquilo que nós indicamos ali com o modo da espécie, modo específico, a natureza como espécie. E aqui apresenta três possibilidades, três variações que conviria considerar nessa meditação. A primeira dessas ideias, de considerar o modo como espécie, é o fato de que há uma diferença muito frequente entre essência humana e natureza humana, que não pode deixar de ser considerada também. A natureza e a essência, de certo modo, são sinônimos, mas a natureza distingue-se da essência, distingue-se racionalmente da essência, enquanto a natureza é considerada como essência em operação, a essência operativa, a essência em ação, não meramente a essência do ponto de vista estático, mas a essência do ponto de vista dinâmico. Essa é a primeira indicação. A natureza seria a essência operativa ou a essência sob o aspecto dinâmico e não estático. E as outras duas referências dizem respeito à natureza enquanto indicativo do agir, portanto, algo imanente, portanto, o produto da ação é outra coisa. A ação é imanente, ela supõe, portanto, algo que não está voltado diretamente à produção de uma obra, de um opus. E a ideia de natureza voltada à produção artística, a natureza como arte, como fatire, como inclinação para a poiesis. Existe também uma relação natural do homem com aquilo que ele produz. Existem regras, portanto, também para o fatire humano. Bom, vejam que com todas essas múltiples acepções do termo natureza, se nós juntarmos essas indicações variadas com as já variadas indicações, combinando com as indicações dos sentidos diversificados da palavra direito, nós temos um mundo aberto no plano semântico para a consideração do conceito, dos vários conceitos possíveis, das várias concepções, das várias correntes do direito natural. Bom, mas aqui nós vamos, e amanhã vamos prosseguir com isso, considerar de perto a história mesmo da ideia de natureza. Como é que foi que lá na Grécia Antiga, lá ao tempo da filosofia pré-socrática, se começou a falar na physis? Qual era esse conceito? Como foi que isso se converteu dentro do pensamento de Aristóteles? Como é que se começou a usar esta palavra, portanto, entre os pré-socráticos, e como isso evoluiu para uma extração aristotélica, que depois foi acolhida por boa parte do pensamento cristão e agudizada pela meditação de São Tomás de Aquino. É o que nós vamos ver na aula de amanhã, então já preparando o material para ir fixando o conceito do direito natural clássico e na sequência, contrastando esse conceito com vários outros conceitos que se foram formando, especialmente a partir do nominalismo, ou seja, da decadência do pensamento medieval, com o nominalismo, depois com a reforma, o renascimento, reforma, iluminismo, até chegarmos aos nossos dias. Lembrando, entretanto, algo muito interessante, que estas sucessivas revoluções, que foram efetivamente provocando uma erosão no conceito de direito natural, permitiram, por sua vez, um efeito benigno, que foi a aparição, ao longo do tempo, de teóricos que
fizeram permanecer o direito autoral. Essa expressão de permanência do direito autoral, permanência de droit naturel, é de Deleuze. É muito significativo, é melhor do que a ideia de recomposição, reaparecimento, ressurgimento, renascimento do direito natural. Não, o direito natural sempre permaneceu ao longo do tempo, embora com menor adesão e, sobretudo, com pouca adesão no ambiente universitário contemporâneo. Isso praticamente pode dizer-se que é uma raridade imaginar-se que alguém trate de direito natural nas universidades contemporâneas. A própria existência. Eu concluo aqui a aula de hoje lembrando algo que já tive a oportunidade de contar aqui. Eu me encontrei com o professor Thomas Molnar em um congresso na Espanha. Aliás, ele estava extremamente chateado porque ele vindo da França para a Espanha, havia dormido, ele e a mulher, num hotel de estrada, deixado o carro na porta do hotel. E durante a noite foram lá e arrombaram o carro e levaram as malas dele embora. Ele estava sem as malas, as roupas, etc. Mas então, conversando com o professor Thomas Molnar, à altura ele lecionava nos Estados Unidos. E eu não me lembrava, na altura, na ocasião, qual era a universidade que ele lecionava. Ele disse: o senhor leciona em qual universidade americana, professor? Eu não leciono em universidade americana. Isso é engraçado. Eu parece ter lido outro dia numa revista uma entrevista sua, e lá indicava o senhor como professor de uma faculdade. Ele mencionou o nome de uma uma revista mexicana. Eu disse: essa mesmo. O senhor não diz lá que é professor de universidade? De fato, lá está escrito que eu sou professor de universidade, mas eu não sou. Constaram isso por engano? Não é que eles chamam de universidade uma coisa que não é universidade. A universidade não existe mais. A universidade desapareceu. E, portanto, eu leciono num lugar que tem uma placa lá, chamada universidade. Mas aquilo não é universidade. É a ideia de nós verificarmos se de universidade nós só temos o nome hoje em dia, ou se há, efetivamente, ainda persiste a ideia de universidade. Quem sabe, se essas nossas reuniões se tornarem costumeiras, o que se deverá à generosidade do nosso público, quem sabe nós colocamos aqui em discussão esse tema da universidade. Se há ou não ainda uma universidade séria no mundo, ou se o conceito de universidade, como tantas outras coisas da nossa vida, o conceito e a sua realidade foram desconstruídos no mundo contemporâneo. Isso pode ser também, vai ficar lá para frente. Então, amanhã voltamos aqui para verificarmos historicamente o conceito de natureza no pensamento pré-socrático, especialmente, e depois como foi que Aristóteles extraiu a noção de natureza que foi acolhida posteriormente pela escola cristã do direito natural. Muito bem, muito obrigado. Eu torno a agradecer aqui a generosidade da Noreg em patrocinar aqui a divulgação dessas nossas aulas. Doutora Laura Porto, muito obrigado pela sua presença. Prezado Lucas Soares, doutora Maria Isabel Dippe, a mãe de Joaquim, muito obrigado. Fabrício Neto, muito obrigado. Dr. Jefferson Kanashiro, também agradeço. Doutora Nilva, como vai? Tudo em ordem? Dr. César Pedroso. Não, eu não tratei ainda da diferença entre direito natural, lei natural e urgência, porque estamos tratando nesse momento só das várias concepções do direito natural. Esse é um outro tema, Dr. César Pedroso, extremamente complexo e muito disputado. A obra central sobre o direito das agentes, de Santiago Ramírez, padece de críticas também. Então, ter-se-á de ver a seu tempo essa distinção. Dr. Leonardo Quintanilha, muito boa tarde também, muito obrigado. Doutora Maria Fernanda, dê um beijinho aí na Giovana, por favor. Dr. Ricardo Galego, boa tarde. Cláudia Rosa, que é um dos nomes mais importantes aqui do nosso grupo. Olha aqui quem veio assistir a nossa aula hoje.
a chamada vovó mágica, Regina Fátima Faria Dipp, minha querida mulher, que é a única que consegue fazer o Joaquim dormir placidamente. Muito obrigado, que ele ficou quietinho durante a aula. Doutor Hilário Lula, boa tarde, estimado amigo. Doutor Isaac Padilha, meus cumprimentos. Cartório da Roça Grande, também agradeço. Doutor Jeová Almeida, agradeço. Doutora Nívia Simone Godinho Alves, muito boa tarde. Doutor Marcos de Brito. Puxa, muito obrigado. Eu agradeço. Como eu disse ontem, e é verdade, essas aulas eu gosto de proferi-las aqui, eu fico feliz, mas muitas vezes eu ponho em dúvida se é importante, se eu estou sendo útil para aqueles que me assistem ou não. Por isso, de vez em quando, e espero que com moderação, essa generosidade, às vezes excessiva, de todos, mas com moderação, é interessante eu saber que as aulas têm alguma utilidade. Eu agradeço, isso me anima a continuar aqui. Doutora Núria Fabres, grande. Eu conheci o seu pai graças ao meu amigo Silvio Paulo Duarte Marques, que me apresentou aí em Porto Alegre, no tempo ainda que a livraria era numa, acho que numa garagem, não era da casa mesmo em que seu pai morava. Eu me lembro que fui lá com o saudoso Silvio Paulo. Depois disso já estive com o Dr. Sérgio na livraria lá naquela rua do centro lá de Porto Alegre, aquele prédio imenso lá. Muito bem, muito obrigado por prestigiar aqui e honrar-me com sua presença. Dr. Rafael Ramos, muito boa tarde. Doutora Milena Tim, boa tarde, muito obrigado. Tá bem, doutor Fausto, obrigado. Não entendi esse eu aqui, mas em todo caso, cumprimento. Doutor Rafael novamente. Doutora Fabiana Martins. Agora deve ser uma conversa paralela aí da doutora Fabiana. Muito obrigado pela presença. Bom, senhores, obrigado. Divertimos-nos um pouco com o conhecimento. Temos material para pensar, temos material para pensar a vida inteira para chegar e nos aproximando da verdade. Muito obrigado e até amanhã, se Deus quiser.